No episódio de hoje, do programa Dar Voz a Quem Merece, nós vamos falar de um tema que tem sido discutido nos últimos tempos. E eu estou falando do estresse do trabalho, conhecido como burnout. Quais os momentos que você deve perceber e quais os sinais que o seu corpo está dando para você? Isso é o que você confere no episódio de hoje do programa Dar Voz a Quem Merece. E a minha convidada de hoje é a Ana Siqueira. Ela é especialista em pessoas e gestão. Seja bem-vindo, Ana. Obrigada, Silvia. Ana, falar desse tema, muitas vezes não tão agradável, como que é ter essa questão do estresse do trabalho? Como isso surgiu? Como você percebeu, assim que você estava com esses sintomas? Bom, na verdade, eu já estava numa empresa há mais de 11 anos, né? E eu vinha de uma demanda de um excesso de trabalho. Tive poucos períodos de férias, né? Às vezes você quer tirar férias, mas a empresa não tem alguém para te substituir. E às vezes você quer vender as suas férias, né? Então, existem os dois lados. E então, eu comecei a ter alguns sintomas que começaram a me gerar um certo incômodo, né? Dificuldade, às vezes, de atender uma ligação, sentir o coração disparar quando o telefone tocava e pensar, nossa, o que vai ser agora? Qual que é o problema? Dificuldade para acordar cedo, então sempre acordava um pouquinho mais tarde do que eu deveria acordar. E aí tinha a culpa, né? Tinha também o estresse de acordar atrasada, de pegar o trânsito, né? Já começar a brigar no trânsito, né? Geralmente com os vídeos fechados para brigar só comigo mesmo. E então, assim, perder a vontade, o prazer de trabalhar, de estar ali na empresa, de fazer coisas que você sempre fez a vida inteira e que você escolheu fazer, que você gostava de fazer. E de repente tudo fica muito pesado. Ana, nesse tempo, quando você fala que fica muito pesado, são 31 anos aí de atuação. Maior parte deles aí na área administrativa. Muito também disso foi desencadeado por essa área. Sabemos que é uma parte administrativa de empresas, de qualquer área que atua, exige muita cobrança. Eu acredito que em todas as áreas a gente vai trabalhar com cobrança, a gente vai trabalhar com pressão, né? Eu trabalhei sempre na parte de gestão, sempre na área administrativa. Comecei, né, como assistente, fui fazendo todo o processo de projeção de carreira, até trabalhar como administradora por mais de 12 anos, e tive uma empresa que eu fui gestora por 7. Mas o que acontece? Eu acredito que não seja uma questão do trabalho. Nem sempre é uma questão do trabalho. Acredito que a gente tenha duas vertentes, dois lados. Realmente existe ambientes de trabalho que não são saudáveis, né? Existe excesso de carga horária, existe dificuldade de clareza nas suas funções, às vezes ausência da liderança para te dar um apoio, mas também existe muito a nossa cobrança, né? Eu vim de uma geração onde a gente tinha que ser o melhor profissional. E para ser o melhor profissional, você tinha que dar conta de tudo. Então, você tinha que falar sim para tudo, né? E, às vezes, a dificuldade de delegar para outras pessoas. E, com isso, a carga vai ficando pesada. Então, eu acredito que o burnout ele possa vir tanto de um ambiente de estresse, que eu passei por alguns, né? Eu passei por um ambiente que foi uma única empresa que eu trabalhei, que eu fiquei apenas 4 meses, porque o ambiente era muito tóxico. Então, era extremamente antiprofissional. E eu não consegui lidar com aquele ambiente. Mas dentro desse processo todo também teve a minha participação, né? Minha participação de também não me dar o limite, né? Não valorizar a minha entrega.
Acredito que o profissional, ele tem um valor na entrega que ele faz, independente se ele ficou ali 10 ou 4 horas. Depende muito da qualidade do que ele entregou. E aí, dentro da nossa geração, a gente tinha muito isso. Então, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo. Eu não posso falar que eu não consigo fazer. Muitas vezes até eu não posso falar que eu não sei fazer. Eu tenho que pegar e aprender e fazer. Então, acredito que tenha sido, sim, uma decorrência de vários anos de trabalho, né? Mas muito também porque eu já tinha tomado uma decisão na minha vida. Eu já queria mudar de momento profissional, né? Fazer uma transição de carreira. E ali o medo, o comodismo, porque eu tinha um salário que estava muito acima da média do mercado de Uberlândia. Então, aquilo ali tudo me mantinha dentro de algo que eu já tinha decidido que eu não gostaria mais de fazer. Então, eu acho importante para a gente dividir responsabilidades, né? Que é como num casamento, as pessoas sempre têm os dois lados, né? Num contrato de trabalho também sempre tem os dois lados. Então, nem sempre a deficiência, a falta, a falha ou o excesso está só de um lado. Ana, e quando você fala de transição de carreira, vamos voltar um pouco antes, porque quando nós falamos de transição de carreira, que você vai por empreendedorismo, antes disso ali, jovem, você teve essa experiência. Como foi começar no empreendedorismo tão cedo, antes de você voltar depois e ir para o CLT? Conta esse momento para a gente aí da sua vida. Eu, aos 22 anos, comecei a trabalhar numa empresa, né? E dentro de um período, acho que de 8 meses, mais ou menos 10 meses, eu pensei em sair e acabaram me oferecendo parte da sociedade dessa empresa. Era uma empresa de recrutamento, processo seletivo, treinamento e consultoria. E aí eu acabei entrando nessa sociedade, né? E para mim não foi difícil, porque eu fiquei, mesmo estando na sociedade, eu tinha a parte de administrar a empresa. Então, eu fiquei na parte de gestão. E fazia os treinamentos, aplicava os treinamentos também, mas tinha um sócio, né, que me ajudava na parte comercial. Então, a gente conseguia trabalhar de forma bem alinhada, né, na empresa. E foi uma empresa que deu certo por 7 anos. E quando a gente fechou porque havia uma relação pessoal ali. Então, foi esse o desfecho e o motivo da gente desfazer a sociedade. E aí, então, eu voltei para o mercado de trabalho após 7 anos, né? E aí eu voltei em 6 meses, depois de 6 meses que eu fechei a empresa, eu retornei novamente. E uma coisa que eu gosto muito na minha experiência profissional é que eu sempre trabalhei em empresas de áreas diferentes. Então, eu trabalhei em empresas totalmente diferentes. Eu não fiquei só dentro de uma área. Então, eu pude aprender muito, né, com a diversidade de cada segmento. E eu acho isso muito interessante. E quando você fala da diversidade de cada segmento, como isso contribuiu para você no empreendedorismo, na hora de empreender? Porque acaba que empreender é desafiador. Sim, com certeza. Conhecer pessoas, conhecer muitas pessoas, né? As empresas, elas são feitas de pessoas e cada segmento tem sua cultura também. Então, uma empresa de seguros, ela tem uma cultura. Eu trabalhei na TV, rádio, trabalhei em gerenciamento de risco. Então, gerenciamento de risco já é uma área em que 80% são homens, né? Trabalhei numa empresa que tinha um regime mais militar. Então, assim, conheci muitas pessoas, muitas histórias, muitas habilidades diferentes e muitos tipos também de gestão. Porque a administração, ela tem um esqueleto básico, mas várias coisas devem ser incluídas dependendo do segmento, né? A gente vê uma diferença básica, por exemplo, em quem vende produto e em quem vende serviço, que é totalmente diferente. E quando você fala de gestão, que hoje é uma das suas especialidades e também faz parte do seu processo, da sua escolha. Porque no meio do caminho, depois de tudo isso que você viveu aqui, você resolveu fazer essa transição e você resolveu criar o Instituto Siqueira. Fala um pouco do Instituto Siqueira, como surgiu essa ideia, qual transformação ele faz na vida das pessoas? Olha, eu sempre quis trabalhar com pessoas com desenvolvimento humano.
e eu sempre tive muita facilidade de administrar. Então, eu comecei na administração. Foi fácil para mim, que é uma coisa que eu tenho facilidade para fazer, mas eu sempre tive um amor muito grande pela parte de desenvolvimento humano. Então, eu sempre quis trazer muito isso muito para perto, para junto de mim, nos meus processos de gestão. E em 2017, eu comecei a fazer algumas especializações, né, na parte de desenvolvimento humano, para ter mais esse olhar, né, para olhar mais para as pessoas, para trazer mais ferramentas para a minha gestão, porque eu acredito que se a gente trabalha com pessoas que estão motivadas, com pessoas que têm clareza da cultura da empresa, clareza dos princípios, dos valores, a gente consegue crescer juntos. Então, eu sempre tive esse desejo de olhar mais para essa área. Então, quando eu pensei em fazer essa transição de carreira, eu pensei justamente nisso, nessa questão de poder juntar a minha experiência de gestão, né, a parte que é mais estratégica, que é mais negocial, com esse olhar humano, com essa visão sistêmica, com o olhar para as pessoas, que sempre foi um propósito que eu sempre quis fazer, sempre fui muito de ouvir as pessoas, né? Sempre fui muito de aconselhar, de dar pitaco. Então, eu falei, eu preciso juntar essas duas coisas. E, na verdade, quando eu decidi sair da empresa, foi justamente por acreditar que isso é um propósito. Então, o Instituto Siqueira nasceu de um propósito que eu acredito que seja algo de Deus para a minha vida. E que é um impacto, né, que é um desafio a gente trazer isso para os empreendedores, que ao investir dentro dessa parte de pessoas, na verdade isso não é um custo, mas é um investimento. Então é a questão de alinhar a lucratividade com humanidade, né? E eu acho que é um desafio gostoso e que vale a pena, porque o resultado disso é um resultado que contribui na vida das pessoas, né? E contribui na vida da empresa, porque a empresa ela é um corpo feito de pessoas. Então, foi por isso que, quando eu comecei em 2017 com esses cursos, eu já comecei a me preparar para fazer uma transição de carreira. Mas havia muito medo, né? E aí, eu falo que o burnout ele veio para me fazer assumir o que eu deveria estar fazendo. Então, na verdade, ele veio como uma contribuição na minha vida. Yane, quando você fala veio medo e desafio, são duas palavras que andam lado a lado com o empreendedorismo. Como, para você, teve algum momento que você teve medo de dar esse passo? É muito comum, mas algum momento que você pensou assim, realmente o Instituto vai se transformar no que eu espero, no que realmente vai vir de encontro, porque é o medo de muitos empreendedores. Qual foi esse momento para você? Olha, eu falo que empreender é você ter um filho, né? E aí ele acabou de nascer, você tem sonhos, você tem projeções, você tem expectativas para esse bebê. Mas você precisa educá-lo, discipliná-lo, ensiná-lo, para que ele possa passar por cada etapa para chegar na vida adulta. E assim é a empresa. Então, eu acho que assim, apesar de não ter filhos vivos, eu acho que a maternidade, ela é dessa forma. Então, todos os dias você tem dúvidas, né? Todos os dias bate o medo. No dia que é ótimo, que foi dentro do esperado, nossa, você está ali cheia de certeza, mas se você passar por 2, 3 dias que já não foram do jeito que você imaginava, porque existe uma instabilidade, existe uma inconstância, é um processo, é o início de um processo. Existe uma parte em que você também está montando aquela empresa. Então, alguns caminhos você vai entrar ali e você vai perceber que não é. Então, acho que a questão é quando você percebeu que não é, você já sair dali, já voltar para um outro caminho. Não entender que não existe um caminho, mas que existe um outro caminho, existe uma outra forma de fazer. Então, ele é um desafio de mercado, é um desafio de conhecer pessoas, de captar clientes, de mostrar para as pessoas qual que é o seu potencial, o que você entrega. Então, tudo isso é um começo, né? Então, existe o medo, mas existe também aquele quentinho no coração que você fala assim, eu não queria estar fazendo outra coisa. Com certeza. Faz tudo valer a pena também, né? Com certeza. Ana, e quando você fala, aproveitando que ainda continuando nesse assunto dos desafios, eu quero que você fale de um ponto que é um despertar.
aos 40 anos. A gente fala muito sobre isso, eu também tenho 46. E como que foi para você despertar, quando você falou aos 40 anos, que é bem difícil, principalmente para as mulheres, as pessoas são muito julgadas com essa idade, apesar de estar mudando esse cenário. Mas como que foi esse desafio? Porque assim, nós temos a história do empreendedorismo em você em dois momentos. A jovem, Sim. ali com 22 e após aos 40. Como foi esse despertar e essa questão de empreender depois dessa idade? Olha, eu falo que Ana Paula Na verdade, eu comecei o meu despertar. As pessoas falam muito sobre a crise dos 40, né? E eu falo que não é uma crise, que é um despertar. E como eu estava brincando com você, às vezes você chega nos 40 e fala assim, eu acho que eu estou na metade da minha existência. O que que eu fiz? O que que eu vou deixar aqui? E o que que eu ainda posso fazer? Será se eu tenho tempo para fazer? Então, será se eu estou fazendo aquilo que eu realmente gostaria de fazer ou eu estou perdendo tempo? Então, acredito que é um despertar, assim como eu acredito que o caos, ele é um movimento para tirar da sua vida os ciclos que já terminaram, os conceitos, as crenças que você tinha e que já não cabem mais na sua realidade. Então, eu recebi isso como uma experiência e, oportunidade de mudar. Porque se você pensar também, empreender aos 40 é você pensar que agora você pode ser qualquer coisa. Então, qual que é a sua capacidade? Qual que é o seu potencial para isso? E eu não estou aqui sendo sonhadora, mas eu estou falando dentro de metas, né, que sejam possíveis, né? Dentro de metas do seu potencial, de onde você quer chegar, do que você quer alcançar. Então, agora eu posso fazer tudo diferente. Então, se eu já tenho uma bagagem de 40 anos, se eu já aprendi com tantos erros, eu já sei o que eu não devo fazer. Pelo menos isso eu já sei. O que eu não preciso repetir, né? Então, assim, foi um desafio e eu acredito que hoje, para mim, está muito mais fácil do que aos 22, porque hoje eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu escolhi. Então, eu falo que o adulto ele tem que ter isso, a responsabilidade das suas escolhas. Se fui eu que escolhi, então eu sei que pode estar bom, pode não estar tão bom, pode melhorar, mas eu vou atrás porque foi a escolha que eu fiz, é o que eu decidi fazer. Então, acho que isso conta muito na nossa vida, assim, de uma forma geral, em todas as áreas. Com certeza, faz toda a diferença. Eu também passei por essa experiência de transição, sei tudo que você falou e se encaixa perfeitamente. Ana, e quando você fala, por exemplo, depois dos 40, esse despertar, essa mudança, toda essa bagagem da administradora, de tudo que veio das outras empresas, da empreendedora nova, para essa fase agora, para trabalhar dentro do instituto? Porque você sentiu na pele essa questão do estresse do trabalho. E é algo que você hoje fala muito, desenvolvimento humano, e é algo que você trabalha para levar para os seus clientes, para as empresas que você vai atender. O que você traz ali que pode ser diferente? Porque hoje as empresas conseguem ter essa conscientização, que elas precisam. Hoje se fala muito da saúde mental, e é importante. Como é que é isso trabalhar, se eu trazendo toda essa bagagem, a sua experiência, você sentiu na pele? Hoje, o assunto da moda, né, nos negócios é NR1, né? E justamente pela questão da saúde mental. E eu posso dizer que eu passei por vários riscos psicossociais no decorrer da minha carreira, e muitos deles eu nem tinha consciência, né, quando eu passei. Então, hoje, o que eu quero agregar, o que eu quero contribuir, compartilhar com as empresas, com os clientes que a gente atende, é justamente de olhar para esses ambientes de trabalho, porque a NR1 ela está trabalhando realmente, são os ambientes, né, não são as pessoas, para que possam olhar que às vezes não é por uma má fé, mas às vezes é mesmo pela falta de consciência, né, de um processo. Então, justamente por ter passado por várias empresas, por ter por ter anos de trabalho, por ter vivido alguns riscos, né, assédio sexual, assédio moral, falta de liderança, falta de habilidade, de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, tudo isso hoje é, na verdade, uma bagagem para poder contribuir e ajudar outras empresas e também ajudar os colaboradores dessas empresas para que eles também possam olhar no sentido do que se eles estão dentro de uma empresa que eles realmente gostariam de estar. Se eles estão numa empresa onde os conceitos deles, os princípios deles também estão alinhados ali com os da empresa. Porque não dá para você ficar num trabalho também só por dinheiro, só pelo retorno, né, financeiro que ele te dá, porque você vai adoecer.
E aí já não se trata do ambiente da empresa, se trata das suas escolhas. Então, a gente precisa olhar sempre esses dois lados. Então, eu acredito que com essa experiência, eu consiga trazer para a empresa e para os colaboradores essa conscientização, essa honestidade em olhar para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está fazendo, para onde você está, se você pode fazer melhor, se você não pode fazer melhor. Porque eu lembro que no meu momento de estresse, eu me culpava muito porque eu sabia que eu não estava entregando nem 20% do meu potencial, daquilo que eu poderia entregar. Então, às vezes, pode ser uma questão de alterar setor, de alterar função. Pode. Já tive experiências com empresas que colocaram diretor financeiro para cuidar de RH. Diretor financeiro, geralmente, as habilidades de um financeiro são para cuidar de números, de planilhas, de relatórios, de metas e não de pessoas, né? Então, às vezes, a empresa também precisa fazer essa avaliação. Então, tudo isso é uma contribuição e tudo isso está dentro da consultoria que o Instituto Siqueira oferece para as empresas. Essa consultoria que o Instituto Siqueira oferece tem também um ponto importante, que é a comunicação. Nós sabemos que essa é uma grande falha que tem nas empresas, como que é orientar, porque para saber que aquele funcionário não está rendendo, que ele não está sendo produtivo, eu também tenho que ter esse outro lado, para ouvi-lo, deixar aquela pessoa ter voz dentro da empresa. A gente sabe que ainda é uma dificuldade nas grandes empresas. Como que é trabalhado isso? Você, principalmente agora, a gente fala não da questão da NR1, que fala muito, mas a comunicação ela também é essencial. Porque quando você tem ruídos na comunicação dentro de uma empresa, você tem o quê? Prejuízos. Justamente. Além dos prejuízos, existem também deficiências, né, nos relacionamentos interpessoais dentro da empresa. Às vezes o liderado acha que o líder não vai muito com a cara dele, tem algum problema pessoal com ele, e muitas vezes é só a falha de comunicação. Eu falo que a comunicação é uma das coisas mais importantes que existem na vida, né? Muitas vezes eu falo uma coisa e você ouve outra, né? Entende outra. E a gente vê isso em todos os relacionamentos, né? Relacionamentos de casais, relacionamentos de pai e mãe, filhos com pais que nasceram ali a vida inteira, e às vezes existem ruídos na comunicação. Então, isso também faz parte dos riscos psicossociais e também precisa ser trabalhado na empresa. Então, trabalhado muito na questão da liderança, de como que eles vão tratar, de qual que é o trato, de qual que é a forma de se comunicar, qual o jeito de se comunicar, né? E quando comunicar também, porque até na questão de uma decisão, de uma rescisão, se você souber trazer aquele colaborador para poder rescindi-lo de uma forma honesta, de uma forma clara, com uma comunicação clara, você tira qualquer ruído e qualquer mal-estar, né? Que é um momento que é mais difícil para muitas pessoas, né? De fazerem uma rescisão. E aí a comunicação, ela conta muito nessa hora. Além da comunicação dinâmica, as pessoas, muitas vezes dentro da empresa, elas precisam conhecer umas às outras ali, cada função, como você trouxe relatos. Às vezes a pessoa do financeiro vai para a administrativa, essas trocas. Em alguns casos dão certo, outras a gente sabe que não. Porque às vezes você tem que saber aproveitar aquela pessoa dentro ali também da empresa, qual que é a qualidade que ela tem. Talvez ela possa gerar mais produtividade, mudando ali de um setor, você conhecendo aquele colaborador. Sim, no caso são análises das competências, né, de cada um, as habilidades de cada um, para saber se realmente aquela pessoa está sendo melhor aproveitada no melhor lugar que ela poderia. E a questão dos riscos psicossociais é que você saber quais são, você identificá-los dentro da empresa, que é o primeiro passo do diagnóstico, isso não muda nada. O que vai mudar realmente é depois você entrar com os programas de prevenção, né? Então, programas de rodas de conversa, programas que possam juntar mais os colaboradores, que possam dar para eles essa questão de conhecer mais um ao outro. Então, são várias formas, são várias ferramentas que existem de programas que vão ser aplicados dependendo do nível, né? Da classificação de cada risco dentro de uma empresa. E isso é um benefício enorme, porque você vai sair de um corpo doente para um corpo saudável. Um corpo saudável vai produzir muito mais. Com certeza, porque ele rende, tem mais ideias, todo mundo se comunicando. E, Ana, o Instituto, hoje, como você vê o Instituto Siqueira? Você falou da criação dele. Hoje, as empresas, a gente sabe que desde 26 de maio está valendo a questão da NR1, as empresas têm que se adaptar agora muito com essa questão aí.
como que você vê o Instituto daqui para frente agora, desse 2026? Não é algo, como você disse, agora virou moda falar de NR1. Você acredita que é um modismo momentâneo ou é algo que veio realmente para ficar, que hoje as empresas, os empresários e até mesmo os colaboradores têm consciência disso? Olha, é uma necessidade enorme, né? E existem estatísticas aí para demonstrar isso, né? Inclusive o INSS com o nível de afastamentos que existem. Então, isso é algo que prejudica a empresa, mas infelizmente ainda não existe a conscientização da maioria das empresas. Tanto que muitas delas estão esperando que essa norma, que ela não dê continuidade, né? Embora havia uma esperança de que no dia 26 de maio, que foi quando ela começou a valer, que ela fosse prorrogada, porque já havia sido uma vez, mas não aconteceu. Então, o Ministério do Trabalho continua firme, porque existe realmente uma necessidade de cuidar de pessoas, de uma maneira geral. Então, o que acontece? O Instituto Siqueira, ele vem com a intenção de trabalhar não só em NR1, mas de fazer uma gestão, uma consultoria que tenha um olhar mais amplo. E é por isso que a gente trabalha também com as estruturas da empresa, com a parte organizacional, com a parte de cultura, para entender que muitas vezes não é só o ambiente. Então, muita coisa que você faz para organizar a empresa vai refletir nos ambientes, vai refletir nas pessoas. Então, é um conjunto, então é uma consultoria bem mais profunda, né? Bem mais administrativa, com um olhar mais estratégico, com um olhar de gestão e também com um olhar para pessoas. Então, assim, a gente vai juntar a parte estratégica da empresa, a parte de gestão, a parte de administração com a parte de desenvolvimento humano, porque tudo é um só, né? Então, é um conjunto que se torna um só. Tudo isso é necessário. E com isso, a gente entende que a empresa ela vai alavancar, ela vai crescer e vai crescer de forma sustentável. Eu sou uma pessoa só. CPF e CNPJ, é um só. Com toda a sua trajetória até aqui, qual mensagem que você acredita que o empreendedor precisa ouvir? Aquele que está pensando em fazer uma transição, aquele que está no meio do caminho pensando em desistir, aquele que já tem um tempo aí, já que está atuando e ainda não está colhendo os frutos, como você disse, é desafiador. Qual mensagem que você deixaria para essa pessoa que está começando a empreender? Olha, eu acredito que a primeira coisa é você ter certeza da decisão que você tomou. Eu acho que isso é o princípio de tudo. A pessoa que vai fazer uma transição de carreira, isso exige uma coragem absurda, né? Você sabe disso, né? Sim. E então você precisa ter muita certeza daquilo que você está fazendo, porque é uma trajetória e é uma caminhada inicial que você vai fazer sozinha. As pessoas não vão entender e elas não precisam entender, porque esse propósito, essa decisão é sua, não é delas. Então, você vai caminhar sozinha. É Deus e você. Então, você precisa ter 100% de certeza daquilo que você está fazendo. Se você conseguiu pensar sobre isso, já estando no emprego e não está saudável para continuar ali, dá um tempo para você ficar naquele trabalho, faz uma projeção daquele período, daquele prazo e começa a se programar financeiramente, começa a se programar também na questão do profissional, se tem mais alguma coisa para atualizar, para aprender, já começa a movimentar alguns dos seus contatos, porque você vai ter tempo de se organizar melhor. E para o empreendedor, eu acho que cada caso é um caso, mas para o empreendedor que está ali, que está, como se diz, quebrando pedra e ele não conseguiu um resultado, começa a olhar em volta para ver se tem outros caminhos, se tem outras formas, né? Porque às vezes é só o jeito que a gente está fazendo ou onde a gente escolheu fazer, mas existem várias formas para tudo. Existem infinitas possibilidades para tudo. E não desiste na primeira, né? Também tem isso também. Se você começou agora e está achando que está difícil, né? Antes do primeiro ano, então eu acho que o processo é um pouquinho mais longo que isso. Com certeza. Ana, obrigada pela sua participação. Obrigado pela sua contribuição, toda essa experiência aí que você trouxe para a gente, transição de carreira, CLT, estresse do trabalho, que é algo que muitos empreendedores e pessoas vivem. Você abrir isso com a gente, trazer seu relato, um pouco dessa trajetória, foi muito importante, contribuiu muito aqui com o programa. Eu que agradeço, fico muito feliz com isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, muito obrigada por ter vindo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo episódio. Fica a dica aí e já siga aí as redes sociais do programa,
@darvozaquemmerece, e também faça sua inscrição lá no canal do YouTube, Silvia Arantes, para acompanhar o episódio completo aí. E até o próximo episódio. Dar voz a quem merece. Oferecimento: Smart Revitalização e Luciana Santos Fotografia.